Prezadas amigas, prezados amigos, muito boa noite. Vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, Não Servir a Deus é a Mamon, onde Allan Kardec, através do Espírito da Verdade, vai nos dar uma visão mais ampla sobre a questão da riqueza e da pobreza. Mas antes de começarmos a nossa conversa, antes de começarmos a nossa leitura, vamos fazer a nossa interiorização, vamos pedir ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos dê a sua paz, que os bons espíritos possam estar conosco nessa nossa conversa de hoje, nos incentivando, nos dando clareza para a matéria que será colocada à nossa disposição e para que possamos também utilizá-la da melhor modo possível na nossa vida cotidiana. Então, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente comentou, ele vai falar sobre servir a Deus e a Mamon, prova da riqueza e da miséria. Mas nós vamos pegar diretamente o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde você poderá fazer uma leitura completa do capítulo para se aperfeiçoar melhor. Então ele vai dizer, a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo incitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa de sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível. Ao contrário, o bom uso dos bens materiais é um meio de salvação nas mãos daqueles que sabem utilizá-lo quando empregados apropriadamente, com equilíbrio. Quando Jesus respondeu ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui, e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quites com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos, e, no entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer-se do que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser liviano, fútil ou orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não possuía a verdadeira caridade, pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era a aplicação do princípio que fora da caridade não há salvação. Então nós vamos pegar e vamos fatiar, vamos dissecar esta parte 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16. O que Jesus quer nos propor nessa condição? Que não o bem material, as condições do bem material que nós temos, que muda, que não deveria mudar o nosso caráter e a nossa condição de vida. Ele nos explica aqui que muitas pessoas conseguem uma melhoria de vida, conseguem ficar ricos ou conseguem ficar um pouco mais, mas esquecem-se daqueles que o ajudaram, esquecem-se daquelas pessoas que são mais próximas, começa a ter um certo receio de que essas pessoas vão chegar mais perto e começar a pedir as coisas. Não podemos também deixar de falar daquelas pessoas que conseguiram os bens materiais através de meios ilícitos. Esses, infelizmente, como Jesus já citou muitos séculos atrás, esses nem sabem o que estão fazendo, tirando as condições de vida do povo, as condições de saúde, fazendo
muitas falcatruas em licitações, seja lá o que for, não vamos entrar no mérito do caso, né? Mas esses já sabem que infelizmente terão que prestar contas ao mundo espiritual assim quando retornarem. Mas aqueles que conseguiram, e que não é erro nenhum, nós conseguirmos uma vida confortável, temos a nossa vida confortável. Né? Há um erro de você progredir na vida, de progredir no seu trabalho, de procurar uma condição melhor através de um novo emprego, de um concurso, ou trabalhar por conta própria. Há algum erro nisso? Ao contrário, não há erro nenhum. O erro é nós nos apegarmos aos bens materiais que conseguimos de tal forma que achamos que nós vamos levá-los para o mundo espiritual. Então você ter a sua casa confortável, o seu meio de transporte, né, do melhor possível, você poder viajar, você poder usufruir desses bens materiais é importante. Mas os bens materiais também, à medida em que nós conseguimos eles, também eles criam uma responsabilidade social ao contratarmos pessoas para trabalharmos para a gente, né, ou sermos chefes de do nosso emprego, do nosso órgão público, conseguimos essas promoções e de repente a gente começa a achar que é melhor do que as outras pessoas e começa a ser um chefe déspota. E dentro dessa nossa condição de despotismo em cima das pessoas, nós começamos a achar que somos os melhores do que as outras pessoas. Então tudo isso faz parte da condição de querermos sermos ricos, né? É isso que Jesus nos coloca como um parâmetro de vida. Quando ele diz aqui, a riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que o possuem, se nós interpretamos ao pé da letra, né? Quer dizer que também ser pobre, ser miserável, não quer dizer que nós nós vamos alcançar méritos espirituais mais rápidos. Pelo contrário, mas nós vemos nas pessoas mais simples, nas pessoas que passam por dificuldades materiais, um apego maior ao mundo espiritual, também a religiosidade, se apegam muito mais a Deus, né? Por quê? Porque são pessoas que, como têm essa dificuldade de conseguir esses bens materiais, né? E a gente vê que geralmente são as coisas mais simples, né? Coisas que nós conseguimos simplesmente, essas pessoas infelizmente não têm, né? Eles se apegam mais a Deus, se apegam mais às condições espirituais. É claro que o contrário também funciona, né? Muitos que estão nessa vida maldizem a situação em que se encontram, às vezes até entram para meios ilícitos de se conseguir mais dinheiro, mas esses são muito poucos, né? Então você tendo condições como diz Jesus aqui, né? Você tem que entender o sentido de você ter uma vida melhor e bens materiais melhor. Como se fosse, a gente sempre cita, é o acessório de um automóvel, né? O que é esse acessório de um automóvel? Eu coloco para melhorar, para decorar, para deixar melhor o automóvel. Os bens materiais para nós são acessórios, são coisas que para conseguirmos, né, termos uma vida mais confortável. Mas também essas condições que nós temos, essas condições assim materiais, elas também servem para ajudar aqueles que mais precisam, né? Não só materialmente, né, mas também moralmente, né? Como ele fala aqui, né? Deus que distribuiu, né, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição? Né? Esse pensamento contraria a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova bastante arriscada, ele vai dizer, mais perigosa que a miséria em virtude das excitações e tentações que oferecem e da fascinação que exercem. Né? A gente pega muitos exemplos, né? Podemos pegar muitos exemplos dessa fascinação, como ele diz aqui, dessas excitações e das tentações que a riqueza oferece. Por isso, você que está na condição de procurando uma vida melhor, de você conseguir coisas melhores materialmente para você, procure também conseguir as coisas espirituais através do entendimento, do estudo, né? Através do conhecimento. Isso é muito importante. Você agregando os dois paralelamente, você terá uma vida material confortável, mas também você terá uma vida espiritual dentro dessa vida material, né, de um aprendizado muito, mas muito grande mesmo. Esta é a mensagem
que nós queríamos deixar no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperamos ter sido úteis para vocês. Muito obrigado e uma boa noite.